O próximo climograma é o climograma de número 3, o tropical semiárido, certo? Olhem para o climograma, por exemplo, da cidade de Macau, no Rio Grande do Norte, certo? Clima tropical semiárido. O que acontece com as temperaturas ao longo do ano? Reparem aí que as temperaturas são mais elevadas, certo? É a região que mais faz calor, certo? No Brasil. E o que acontece com o regime de chuvas ao longo do ano? Né? Chuvas bem mais escassas, né? E ficam restritas a poucos meses e fica nos primeiros meses do ano, ok? E depois vai diminuindo o volume de chuvas até praticamente parar de chover, certo? O que nós devemos saber sobre o clima tropical semiárido? Né? O que acontece lá é uma irregularidade da atuação das massas de ar, certo? Que atuam é muito irregular. A atuação das massas de ar na região são muito irregulares, certo? Nós temos ali, né, aquelas massas de ar que vêm do oceano e nós temos a massa equatorial continental, mas elas atuam de forma muito irregular. Então, tanto é que tem meses, aliás, tem anos que pode praticamente não chover, certo? E tem um agravante ainda, né? No litoral nordestino nós temos o Planalto da Borborema, que é uma região mais alta, certo? Esse planalto, ele também dificulta a entrada das massas de ar que vêm do oceano, certo? Então elas avançam, mas a umidade que vem do oceano fica no litoral nordestino. Quando ela entra para o sertão, ela já entra seca, certo? Então, o que nós temos no tropical semiárido? Irregularidade das massas de ar, chuvas escassas e restritas aos primeiros meses, o Planalto da Borborema, que é no litoral, que dificulta a umidade que vem do oceano, certo? É a região onde apresenta as médias térmicas mais elevadas, certo? E a gente sabe que, como a gente aprendeu, que esta baixa umidade, né, eleva as temperaturas, né? Então, por que são as temperaturas mais altas? Justamente por causa da baixa umidade que atua na região, ok? O próximo clima, então, que a gente vai ver é o clima litorâneo úmido, que é o clima de número 4 no mapa. Então, observe no mapa qual é a região que ele vai abranger. Reparem que ele pega boa parte do litoral brasileiro, né? Quais são as características desse clima litorâneo úmido? Reparem no climograma, olhem bem para ele e vejam o que acontece, por exemplo, com as médias térmicas. Reparem que essas médias térmicas se mantêm elevadas ao longo do ano. Então, essa é a primeira característica, médias térmicas elevadas, certo? A segunda característica, acho que dá para ver bem, né? É bem marcante isso no gráfico, que é o que? As chuvas, elas vão se concentrar nos meses do outono e do inverno, certo? Por que isso acontece? Porque as duas massas de ar que vão atuar na região são, primeiro, a massa tropical atlântica, que é quente e úmida, né? E no inverno, como a gente já viu no mapa, eu vou mostrar mais uma vez, quem é que avança pela região? Olha lá. É a massa polar atlântica, que vem avançando pelo litoral, né? O avanço no inverno, o avanço da massa polar atlântica, ela vai provocar um tipo de chuva que a gente chama de chuva frontal. O que é essa chuva frontal? Bom, tudo depende, né, do que vai fazer o ar úmido subir, formar as nuvens e precipitar, né? Nesse caso, o que vai fazer o ar quente e úmido da massa tropical atlântica subir é o avanço desse ar frio da massa polar. O ar frio mais pesado avança sobre a região
E o ar quente da tropical, que é mais leve, né? O ar quente é mais leve, lembrem, né? Vai subir. Esse ar quente vai subir, levando também o vapor de água, né? E quando ele chegar nas temperaturas lá em cima, mais baixas, ele se condensa e provoca a precipitação, que são as chuvas. Então, com o avanço da massa de ar polar, nós temos então as chuvas frontais nos meses do outono e principalmente no inverno, certo? Agora, reparem num detalhe. Nos estados do Nordeste, as chuvas no inverno vão ser mais intensas do que no litoral dos estados do Sudeste, certo? A característica é a mesma. As chuvas nos dois, Sudeste e Nordeste, a característica é a mesma. As chuvas se concentram nos meses do outono e do inverno, certo? Mas nos estados do Nordeste é onde nós vamos ter um volume maior de chuvas, como vocês podem ver nesse climograma, certo? Ok? Notem, reparem que, por exemplo, no mês de maio chove muito, certo? Ok? Então, lembrem dessa característica, ok? Muito bem, e para terminar, o clima do nosso mapa aí, de número 5 é o clima subtropical úmido, certo? Bom, reparem no climograma o que acontece com as médias térmicas anuais. Bom, aí está bem característico e outra, todo mundo sabe o que acontece com o nosso inverno, né? É o único clima, né, que vai apresentar um inverno assim, mais rigoroso, né? Então assim, ó, a amplitude térmica anual do clima subtropical úmido é o maior. As diferenças de temperatura entre verão e inverno aqui são maiores, certo? Por quê? Porque, nesse caso, quem domina o clima aqui são as massas de ar. No verão, tropical atlântico, que avança sobre o estado, certo? E no inverno, nós temos muito a presença dessas massas de ar polar, certo? Fazendo cair bastante as temperaturas no inverno. Outra coisa também é que a massa tropical, as chuvas, reparem bem no climograma aqui, que as chuvas vão ser bem distribuídas ao longo do ano, certo? Nós temos também no inverno aqui a presença de chuvas do tipo frontal, certo? Então aqui, clima subtropical úmido, bastante também a presença desse tipo de chuva que é a frontal. Muito bem. Então esses são os 5 climas básicos aí do Brasil, né? Do território brasileiro. Agora sim, ó, atenção para estas zonas de transição, certo? Essas zonas de transição que eu digo é o seguinte, são aquelas áreas onde os diferentes climas têm contato. Por exemplo, né, no norte do Paraná, sul de São Paulo, nós temos o contato ali, por exemplo, como a gente pode ver no mapa, né, o limite entre o clima subtropical úmido e o clima tropical, certo? Então assim, ó, nesta área de transição, essa regra não é matemática, né? Tudo isso que a gente falou aqui não é uma coisa matemática. Por quê? Porque imagina quem mora próximo daquelas regiões ali onde o mapa está marcando o limite entre um clima e outro. Nós vamos ter ali um clima de transição, nesse caso, né? Nós vamos ter, por exemplo, características do clima subtropical úmido, mas também do clima tropical, certo? Em todas as faixas de transição no mapa. Então atenção para isso, certo? Bom, fazendo um recorte aqui, porque eu tinha esquecido de falar uma coisa. No clima equatorial úmido, nós temos muito a presença
do tipo de chuva convectiva. Então assim, ó, clima equatorial úmido, Amazônia, chuva do tipo convectiva, certo? Que tipo de chuva é essa? Bom, as chuvas convectivas são aquelas que, imaginem o terreno aqui, a superfície, certo? E a atmosfera. O que nós aprendemos? À medida que nós subimos na atmosfera, na troposfera, né, que é aquela primeira camada, o que acontece com a temperatura? Ela vai diminuindo, certo? Então imagine o seguinte, quanto mais alto, ar mais frio, certo? Então o que nós vamos ter? Na superfície, um ar mais quente. Em cima, um ar mais frio. O ar mais quente é leve. O ar mais frio é mais pesado. O ar quente leve sobe. E o ar frio desce. Certo? Esse ar frio que desceu, à medida que ele chega próximo à superfície, o que acontece com a temperatura dele? Ele sobe. Então ele aquece, né? Então ele volta a subir. Bom, esse movimento constante do ar nesta região, ele é conhecido como movimento de convecção, né, da atmosfera. Nesse caso, ou movimento de convecção do ar. Então esse ar que vai subindo vai levando essa umidade, que é bem característica dessa região, né? Que vão formar nuvens, inclusive nuvens muito altas, certo? Bom, então as chuvas que vão ocorrer ali vão ser resultado da formação dessas nuvens que são resultado do movimento de convecção do ar. Então, portanto, o nome dessas chuvas são chuvas convectivas. Nós temos chuvas convectivas em outras regiões do Brasil, claro que sim, certo? No Sudeste também, né? Mas nesta região que corresponde ao clima equatorial úmido, ela é muito mais presente, certo?